Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de setembro. O Ibovespa apresentou um leve início de repique de alta, já iniciado aí mais para a tarde do pregão de ontem para hoje, um dia e meio mais ou menos. A gente tem aqui uma alta só de 0,24%, superou a máxima do pregão anterior, continua se mantendo acima dos 58 mil pontos, está dentro de um movimento aqui para cima, que pode ser um movimento fraco, dentro do que eu já mencionei nas outras análises, ficar aqui mais travado, um movimento mais fraco aqui de lado, dentro de uma perspectiva um pouco maior nesse momento, de não ter um movimento tão forte para cima e podendo apresentar inclusive topo descendente, ou mesmo configurar uma tendência de baixa no curto prazo. Então segue como importante essa região de suporte de 58 mil pontos, a mínima de hoje foi de 58.112, então voltando para baixo da mínima de hoje, que seria desconfigurar aqui um possível pivô de alta no G60, traria novamente um certo viés aí de baixa, mantendo uma chance do Ibov continuar a sua escorregada aí na semana, que já é de 3,86%. A PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,24%, mas perdendo bastante força na última hora de pregão, 2%, gerou um pivô de alta no G60 e desconfigurou isso logo em seguida, não fez nova máxima em relação a esse pivô, um ponto importante, já reverteu esse pivô aqui para baixo, ou pelo menos o candle que gerou a formação do pivô de alta no gráfico intraday. Então a ação, dentro do que eu já apresentei, poderia gerar compra? Poderia, no máximo, relação risco-ganho de 1 para 1, pois na minha expectativa, na minha leitura, é menos provável que a gente tenha um movimento forte para cima. Então, pode até a gente ter uma surpresa aí nos próximos pregões, mas no meu entender, dentro do que eu já verifiquei em relação ao ativo, por mais que esteja ainda dentro da tendência de alta, essa tendência de alta já dá sinais de enfraquecimento aí, essa tendência de curto prazo. Vale 5, a Vale 5 continua travada. Se eu estivesse pensando em operar compra na Vale, não seria mais compra de swing trade contra a tendência, ou seja, já passou do ponto, no meu entender, do ponto que eu digo não do valor de entrada, mas já deu tempo para esse movimento deslanchar e não está deslanchando, e a partir desse momento, se ele resolver deslanchar, eu não exigiria tanto dele para cima, seria mais para operar compra de day trade, buscando compra de day trade, preferencialmente acima de 25,16, através de um fundo ascendente no gráfico, por exemplo, de 15 minutos. Então, quanto mais tempo ela passar aqui, mais ela vai ficando madura para um novo movimento de baixa a favor da tendência atual do gráfico diário. CPFE3. CPFE3, a ação, falando ainda em compra, a ação não perdeu o seu fundo principal, que é essa região aqui, que ela gerou um movimento só para cima, só que devolveu muito, isso dá indício de um sinal mais claro de enfraquecimento de tendência, perdeu aqui esse nível antigo de resistência, vou botar aqui, né, um pouco mais para baixo, que é praticamente ali no gap. Então não deveria ter feito esse movimento forte para baixo, em termos de manter uma tendência de alta mais saudável. A ação então abre possibilidade de compra? Sim, mais arriscada, tentando pegar um movimento aqui até o fechamento desse gap, até na faixa dos 20,70. A entrada seria ao superar aqui R$ 20,23, que é a máxima do pregão de hoje, ou seja, um pivôzinho de alta no G60. Seria uma alternativa de entrada em cima de CPFE3 ainda na ponta compradora. Outra possibilidade de buscar compra seria BTOW3 usando estratégia de rompimento. Fez ali um candle abrindo com um gap aqui no G60, fez um candle de alta hoje com alta de 3,65%. Está de certa forma travada num nível aqui de resistência. Como já gerou aqui uma pequena parada, se essa parada aumentar um pouco mais na primeira hora de pregão, amanhã ficar mais 1 ou 2 horas aqui de lado e depois romper, ou só a primeira hora de pregão e romper aqui para cima, seria uma alternativa de buscar uma compra, ou trabalhando com stop, por exemplo, logo abaixo aqui de um ponto antigo de resistência, botar em 37,99, seria uma alternativa de entrada aí, de rompimento na BTOW3, uma compra de swing trade. Sabesp, SBSP3, ativo que com esse movimento, com essa pancada para baixo, para mim a tendência de alta vai dando sinais de não se sustentar, e visto isso, devido a esse movimento mais forte de baixa, a tentativa aqui de subida, já 2 pregões para mim de correção, 2 pregões aí corrigindo,
Se ela ameaçar aqui uma subida e não tiver muita força para cima, eu estaria mais interessado em SBSP3 para venda. Estaria mais interessado em buscar venda em Sabesp. A partir aí dos próximos pregões, melhor ainda se for lá para início da próxima semana. Os em 5, ativo que perdeu um suporte importante, a gente já tinha comentado o papel, principalmente lá dentro do Investmania, que estava com a probabilidade maior de perder a região de suporte que ela tinha ali na faixa de 8,06, depois de R$ 8,00 a 7,97. Hoje essa região de antigo suporte, falando em termos de mudança de polaridade, já passou a funcionar como resistência. Então é um ativo que eu não, por mais que já tenha um movimento esticado aqui para baixo no gráfico diário, ativo que poderia facilmente, no meu entender, dar prosseguimento à queda, perder suporte aqui na faixa de R$ 7,77 em busca de fechar um gap lá em R$ 7,60. Então é um papel que para mim fica mais para planejar venda através de um movimento corretivo, usando estratégia de correção, ou sendo mais ousado, usando mesmo um rompimento, que teria dado o rompimento aqui da mínima de hoje, 7,84 a entrada, com stop em R$ 8,13. Fazendo venda de rompimento, usando aqui stop aqui em cima e projetando o tamanho desse candle aqui para baixo, que basicamente seria buscar a região do fundo anterior. E por último aqui, MPLU3 é outra que também vai montando no pregão de hoje um pivô de baixa, não chegou a fechar abaixo aí de todo o nível de suporte na faixa dos 32,05 a R$ 32,00. Mas a perda da mínima do pregão de hoje também é outro ativo que poderia engatar um movimento mais forte de baixa em busca do seu próximo patamar de suporte. Tem um cenário gráfico que apontaria para isso, se ela confirmar a perda da mínima de hoje, que foi de R$ 31,80, aí o próximo patamar de suporte de R$ 31,05 a R$ 30,81 seria mais uma entrada aí de rompimento, de venda de rompimento, usando estratégia de rompimento, nesse caso aqui na MPLU3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.